O lançamento do jogo Playboy em 2005 trouxe uma expectativa naquela época bem significativa e também foi impulsionada por uma estratégia de marketing até genial que prometia uma experiência única e intrigante. A marca Playboy, ela sempre foi sinônimo de glamour e coisas adultas no geral. E quando ela anunciou a entrada no mundo dos videogames, a rapaziada já ficou toda ouriçada, nem sei se existe essa palavra, mas em um resumo, os marmanjos ali ficou tudo de olho nesse game. O jogo teve aquela promessa, de trazer aos jogadores a oportunidade de assumir a vida de Hugh Hefner, e assim com o objetivo de gerenciar a famosa mansão enquanto construiu o império da Playboy. Nos trailers do jogo, a campanha de marketing trouxe ali cenas que destacavam aquele estilo, de vida luxuosa, festas, o glamour e o modo geral, e assim criou uma imagem sedutora que atrai os marmanjos da revista quanto os gamers em busca de algo novo, se é que vocês me entendem. E o jogo, ele trouxe uma promoção para o lado bem adulto mesmo. Porém, toda essa expectativa gerada pelo marketing foi em muitos aspectos decepcionante. Os jogadores esperavam uma experiência ali rica e diversificada e com as mecânicas de jogo para o lado adulto mesmo. Todo aquele apelo da marca Playboy combinado com a promessa de uma jogabilidade inovadora fez com que muitos acreditassem que estavam prestes a jogar um jogo que trazia um lado bem real na experiência de simulação de vida. E assim, quando o jogo finalmente chegou ao mercado, foi completamente diferente do normal. E assim, todas as pessoas que foram na intenção de comprar um jogo pro lado safado, acabou se decepcionando muito. Porque em modo geral, o público esperava algo bem pro lado explícito mesmo. E se compararmos a expectativa, a jogabilidade para quem comprou o jogo foi bem decepcionante, não tinha o que eles realmente procuravam. O jogo tinha aquela série, de tarefas administrativas, gerenciar aquele império ali da revista, contratar modelos e também organizar festas. Outra crítica também, além do jogo não ter o que as pessoas procuravam, que eu nem preciso em si mencionar, essa jogabilidade ela era frequentemente repetitiva. E a vida na mansão Playboy ela trazia um aspecto ali superficial e até um vazio mesmo. E sem contar que as interações sociais eram limitadas e os diálogos bem genéricos. E o conteúdo do jogo era bem moderado, o que decepcionou todos aqueles marmanjos de plantão ali. Outro detalhe é que o jogo, em vez dele trazer o real estilo de vida Playboy mesmo, ele trazia mais uma representação diluída e até genérica, lembrando ali até um pouco de The Sims, em um modo de dizer, na jogabilidade. E isso tudo resultou em uma enorme decepção entre as expectativas altas e safadas criadas pelos jogadores e a realidade em que o jogo ofereceu. Bom, mas sobre a jogabilidade do Playboy Dimension, ele teve críticas ali pela natureza mais monótona mesmo e também repetitiva, sem contar que o ciclo de tarefas que envolvia gerenciar a mansão e produzir as revistas, criar um ciclo ali de amizades com os convidados rapidamente se tornou cansativo. Embora o jogo ele tinha um potencial ali para ter uma experiência mais envolvente, a falta de variedade nas atividades levou à sensação de estagnação. As festas, por exemplo, que deveriam ser o ponto alto da experiência do jogador no game, acabaram que trouxeram um aspecto mais limitado à sua dinâmica. E muitas das vezes toda aquela interação entre os personagens eram bem previsíveis e sem emoções. E com o passar de jogando o game, aquela repetição das mesmas ações e a falta de evolução nas mecânicas do jogo, e além do jogo em si não ter trazido o que a marmanjada e procurava, acabaram fazendo com que os jogadores perdessem o interesse com o passar do tempo. Embora o Playboy ele tenha sido lançado para PlayStation 2 ali, que é um console conhecido naquela época por trazer uma capacidade de fornecer gráficos até impressionante para aquela época, na minha opinião, o jogo falhou em aproveitar plenamente a capacidade gráfica e os modelos de personagens para aquela época, e compararmos ao real potencial do console, era até genérico e pouco detalhado. E outra coisa também é que o ambiente do game, ele trazia um lado até decepcionante, porque em vez dele trazer todo aquele glamour ali com vários objetos, coisas relacionadas à extravagância do luxo que a Playboy em si tem, os cenários eles traziam um lado simples e até sem vida.
E essa mansão parecia até uma casa do Big Brother genérico, nem sei como é que eu especifico isso. E além disso tudo, ter prejudicado a imersão, né? Só o fato do trailer já ter criado aquela expectativa que a galera tava buscando algo mais adulto, como eu mencionei anteriormente. Unido a isso, foi um jogo de fracasso total. Mas mesmo assim, o Playboy Dimension, ele gerou polêmica ali devido ao seu conteúdo. Apesar do conteúdo dele não ser profundamente adulto, ainda assim tem um lado adulto ali. E ele inclui um lado adulto e outras insinuações mais adultas. E é normal, né, que grupos conservadores criticaram o jogo por promover um estilo de vida considerado imoral. Como sempre, gerou aquele famoso debate, né, sobre a influência dos videogames na sociedade. Mas mesmo assim, a marmanjada não tava nem aí. A galera queria mesmo é ver as mulheres ali e ver as coisas. Apesar do game, como eu mencionei, ele não trazer o lado profundo adulto mesmo, ainda assim tinha algumas insinuações ali, tinha um certo ponto ali adulto. Além dele ter tido uma certa quantidade de venda ali, ele também teve uma certa quantidade de devolução. Se a gente comparar, por exemplo, com outros simuladores da época, o Playboy, ele ficava em desvantagem em quase todos os aspectos. O The Sims, por exemplo, ele oferecia uma experiência rica e diversificada. Ele permitia os jogadores a criar e gerenciar a própria história de vida ali. E o Playboy Dimension, ele apresentava as mecânicas ali mais limitada e, como eu disse, né, bem anteriormente, até repetitiva. Apesar de todas essas falhas, o Playboy, ele ainda assim conquistou uma parte do público ali. Ao longo dos anos, muitos jogadores, por exemplo, olham o jogo ali com aquele olhar de nostalgia. Mas outra coisa é que, por mais que essa nostalgia traga um olhar diferente ao game, muitas pessoas que revisitam o jogo para jogar se deparam, né, com aquelas falhas evidentes e também aquele lado repetitivo, e assim tem aquela nostalgia misturada ali, a emoção misturada mesmo. E na minha opinião, toda a superficialidade da jogabilidade, aquelas coisas repetitivas, a falta de aproveitamento gráfico e sem contar a falta de profundidade, seja na história e também nas interações sociais, fizeram o jogo fracassar. Mas o ponto crítico desse vídeo que eu quis trazer é que, se você comparar o trailer e juntamente com a expectativa das pessoas, ele basicamente decepcionou, pois a galera realmente queria algo mais adulto e encontrou uma certa limitação ali no lado adulto. Vocês entenderam, né? Bom, então é isso, e obrigado por ter assistido, e é isso, e tchau!